Saudamos todos aqueles que nos assistem pela transmissão ao vivo no canal do YouTube da FAMECOS. Estudantes, docentes, pesquisadores e profissionais da indústria criativa de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos à Masterclass dessa noite. Isso mesmo, agora oficialmente damos início à noite mais esperada do ano e do site. Logo mais, às 20 horas, teremos a celebração do Prêmio Site da Indústria Criativa, momento para destacar e reconhecer as conquistas dos estudantes por meio de projetos de excelência que se conectam ao ecossistema comunicacional e criativo. Mas já falamos mais do prêmio. Antes disso, teremos um momento muito incrível à altura dessa noite que tanto sonhamos. Como vocês já sabem, além de apresentar novos talentos e destacar trabalhos desenvolvidos por estudantes no contexto da graduação, o SET tem como objetivo promover discussões sobre tendências e práticas da indústria criativa. E como já percebeu durante todos esses 3 dias de evento, os melhores da indústria criativa estão conosco, certo? Com certeza. Pelo SET desse ano passaram os melhores, mas não para por aí. Na noite de hoje teremos o grande privilégio de aprender com ele, um fenômeno da indústria musical e do entretenimento, fundador do maior canal do YouTube da América Latina, com 67 milhões de inscritos e mais de 38 bilhões de visualizações. Ele é gigante e o impacto gerado por ele na indústria criativa e do entretenimento nos inspira muito. Sem mais enrolação, temos a honra de convidar ao palco Conrad Dantas, nosso querido Condzilla. Salve! Boa pra nós! Aí, você sabe quem nós somos? Somos o maior canal de música da América Latina. Nós que demos vida ao primeiro conteúdo brasileiro a bater 1 bilhão de visualizações no YouTube. E o segundo também, né? Videoclipes, conteúdos para redes sociais, sketches de humor, programas multiplataforma. Somos também um festival de música, uma marca de licenciamento, uma gravadora, um aplicativo musical, um núcleo de música de audiovisual feminino, uma série estourada na Netflix com 3 temporadas, um portal de notícias e uma rede de influenciadores. Marcha, parça! Sem contar que o portal Condzilla bateu 1 milhão de inscritos sem nenhum vídeo postado. Fala mesmo, a quebrada tem força ou não tem? Parceiro, é o nosso som que tá tocando, mas primeiro toca aqui. Até porque, se fosse resumir a cultura do funk em apenas uma palavra, pode falar, é Condzilla, né? Boa noite. Vou fazer um baile funk aqui, né? Tá muito calmo isso aqui. Olá, boa noite, pessoal. Prazer em encontrar vocês aqui, tá aqui nesse momento, em parceria com o Conde, né, que está visitando aqui a nossa universidade, e nesse momento tão especial que é o fechamento do nosso set da indústria criativa, né? E hoje, é claro, a gente sabe que ainda vai ter o momento da premiação. Então, Conde, agradeço mais uma vez a tua presença, por estar aqui conosco, né, dividindo um pouco da tua trajetória, como os nossos mestres de cerimônias falaram, nos inspirando, né, aqui na nossa universidade. Então, para começar o nosso bate-papo, a gente acabou de ver um vídeo, né, que fala dos números do canal Condzilla. Graças a Deus está desatualizado. E está desatualizado, isso que a gente ainda tem, os números já modificaram. A gente depois vai falar também da série Sintonia, que vocês devem conhecer, que no vídeo citou aqui a 3ª, e já, né, avisando o pessoal, já foi renovada para a 5ª temporada. Mas para a gente começar aqui o nosso bate-papo, queria que tu contasse um pouquinho aqui para os nossos estudantes, para os nossos convidados, né, como foi a tua trajetória, né, como empreendedor do entretenimento, né, antes ainda de chegar na criação do canal Condzilla. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a oportunidade do convite de participar desse programa, desse projeto, desse produto que é a educação continuada, uma coisa que eu tenho militado aí ao longo dos anos da minha carreira, quanto eu sempre
valorizar quando eu tenho a oportunidade de falar, o quanto que a educação não apenas foi, mas continua sendo muito importante na minha vida. Eu que sou filho de uma professora que tinha a vida transformada através da educação. Minha mãe era professora de educação infantil da Prefeitura do Guarujá e minha mãe faleceu de aneurisma cerebral. Acho que a negrona sabia que ia partir cedo e tinha feito 3 segundos de vida. No dia do enterro da minha mãe, as amigas dela, que eram professoras, sugeriram para que a gente comprasse um apartamento em frente à praia com recurso. E eu e meu irmão decidimos investir 100% desse recurso em capacitação e educação. Hoje meu irmão é dono de uma clínica odontológica lá no Guarujá, cidade onde a gente cresceu. Todo ano eu ia fazer uma carta de próprio punho para o reitor da faculdade pedindo bolsa de estudos, porque a gente não tinha condição de pagar a faculdade de odontologia integral. O reitor sempre nos forneceu essa bolsa. Eu peguei a minha parte da grana e investi em alguns cursos de capacitação para audiovisual. Alguns cursos eu fiz mais de uma vez por vários motivos. Alguns motivos é porque eu não tinha entendido nada, ou porque eu precisava me atualizar no mercado. As coisas vão se transformando muito rápido, né? Eu lembro que o primeiro curso de fotografia que eu fiz, primeiro eu queria falar o motivo de eu ter feito um outro curso de direção de fotografia. É porque eu não ia nas aulas. Eu odiava a aula de fotografia, eu odiava a aula de direção, eu achava que não ia trabalhar com isso nunca na minha vida. E aí, como eu tive a oportunidade de estudar porque eu perdi a minha mãe muito cedo, minha mãe morreu com 46 anos, eu tinha 18, meu irmão tinha 16. E aí eu percebi que eu só tive a oportunidade de estudar porque eu tinha perdido a minha mãe e eu tinha prometido para ela que eu ia me dedicar no curso e eu não me dediquei. Eu não me dediquei em 2 disciplinas, que eram direção de cena e direção de fotografia, que hoje é um dos principais negócios da companhia que eu fundei e estou sonhando todos os dias aí há quase 15 anos, né? Então olha só que curioso, fui fazer curso de direção de fotografia porque eu não tinha ido nas aulas. E aí eu comecei a me apaixonar por aquilo ali. No meio do caminho eu acabei virando estagiário de pós-produção, eu trabalhava numa finalizadora de filme publicitário. E quando eu recebi o convite para dirigir o DVD do Charlie Brown Jr., eu não aceitei o convite porque eu achava que não ia mais dar certo trabalhando com audiovisual. Tinha pedido emprego novamente para o meu ex-chefe, ele tinha topado. E aí eu falei para ele que tinha recebido o convite para dirigir o DVD do Charlie Brown Jr. Ele falou assim: nossa, que legal, a gente já sabia que você ia ser diretor. Eu falei: como vocês já sabiam? Ah, porque no teu tempo livre você estava estudando direção de cena. Na verdade, no meu tempo livre eu estava estudando direção de cena por um motivo, porque eu não tinha estudado na escola de computação gráfica e de cinema 3D. Então eu estava tentando recuperar esse tempo perdido e acabei me apaixonando por isso, que hoje é um dos principais negócios da Condzilla. Então, uma frase que eu gosto de falar muito é: prestem muita atenção no que vocês estão fazendo no tempo livre de vocês. No tempo livre de vocês podem fazer qualquer escolha. Essa escolha talvez seja mais importante do que vocês estão enxergando ela agora, porque no teu tempo livre de se divertir, você está dedicado a fazer alguma coisa que isso pode ser o teu futuro, isso pode ser um negócio que vai transformar a tua vida no futuro bem próximo. E como é que começou, então, toda essa tua trajetória de pensar em como desenvolver os clipes, desse contato com os artistas? Da onde que veio essa ideia? Qual foi o momento de dizer: eu quero começar a fazer videoclipe, eu quero investir? Como é que foi esse teu início? Que a gente já conversou um pouco, né, antes sobre isso, mas se tu pudesse contar para nós também essa relação com os artistas, de trazer essa visibilidade do funk, principalmente em São Paulo. Prof, quer que eu seja mais político ou quer que eu fale a verdade? Queria ganhar dinheiro, era isso. Precisava arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Estava morando na favela e, cara, não quero morar aqui mais não. O que eu faço para ganhar dinheiro? Então eu tentei começar a cantar rap, e aí eu era bem ruim e bem tímido também. E aí meu pai falava para os amigos dele que eu tinha uma banda de rock, sendo que eu tinha um grupo de rap.
Os amigos dele pediam pra eu cantar. Cara, como que eu vou cantar um rap aqui? Como que eu vou falar isso pros amigos do meu pai da igreja? Tipo, não fazia muito sentido. Eu falei, acho que não vai dar muito certo eu cantar rap não. Aí eu comecei a fazer umas produções de música. E eu lembro que eu sabia fazer só a batida da música, eu não sabia fazer nenhum acorde musical. E eu chamei um amigo meu, o Abel, que ele era o pianista da igreja, eu tinha 11 anos, ele tinha 9. E aí eu fazia umas batidas e ele fazia os arranjos. E o meu computador eu tinha um AMD K6, que não conseguia processar 2 pistas. Eu gravava um CDzinho, queimava uma mídia virgem com a batida, colocava no microsystem e ligava o controlador do computador para gravar apenas o teclado, e assim a gente foi desenvolvendo. Eu lembro que teve um momento que o meu monitor de tubo, por algum motivo, ele pifou, ele só funcionava de cabeça para baixo, então meu monitor ficava de cabeça para baixo. Tem uma foto disso. O Abel foi indicado ao Grammy em 2019 como o melhor produtor, como produtor do melhor disco gospel do ano, de uma banda chamada Preto no Branco. E eu fui indicado no mesmo ano, 2019, como produtor do melhor videoclipe, junto com o Nego do Borel, uma produção que foi do DJ Renan da Penha. Então a gente começou juntos, eu com 11 anos, ele com 9, e a gente foi indicado ao Grammy no mesmo ano, então isso foi muito marcante pra gente, assim, né? Agora, como é que eu pensei em fazer tudo isso? Como eu falei, eu estava tentando arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Minha mãe, nesse período, tinha me dado um gravador de CD. Meus advogados falam que eu estava pirateando. E eu falo que eu estava difundindo a cultura da periferia. Eu fazia algumas coletâneas desses CDs. E aí eu precisava também fazer a capa dos CDs. Eu comecei a fazer manipulação de imagem no Photoshop, no CorelDRAW, para fazer a capinha desses CDs. E tudo começou assim, voltei a produzir, voltei a cantar muito ruim também, inclusive, mas era o sonho, né? Eu gosto de fazer uma analogia de que o árbitro do futebol, quase sempre ele queria ser um jogador, mas hoje ele é um árbitro de futebol. Ele vive do sonho dele, que é aquele espetáculo da partida do futebol, ele vive do sonho dele, mas é fazendo uma outra função. Hoje eu vivo de música, hoje eu vivo de entretenimento. Eu achava que ia ser eu cantando, depois achei que ia ser eu produzindo, hoje sou eu empreendendo dentro da música, dentro do audiovisual, juntando tudo isso, conectando algumas marcas. Então acho que hoje eu vivo do meu sonho, mas não do jeito que eu imaginava quando eu tinha 11 anos de idade. Uma outra coisa que eu gosto de dar de exemplo também, gosto de trazer o exemplo do Neymar. O Neymar, hoje ele está jogando no Al-Hilal, já jogou no Paris Saint-Germain, tudo mais, uma porrada de clube. O que ele faz hoje nada mais é do que ele já fazia quando tinha 10, 11 anos de idade no Santos Futebol Clube, jogando futebol de salão. Ele faz isso hoje e eu também. Eu vivo de música, o que eu já fazia quando eu tinha 11 anos, juntando um monte de gente para gravar música e distribuir música. Acho que da parte artística, da parte mais romântica, a gente pode falar de storytelling, a gente pode falar da parte cultural, mas isso tudo olhando para o ponto de vista de negócio é produto, distribuição. Então a gente também tem um canal de distribuição muito importante, que o nome desse canal é o canal Conzilla do YouTube. Se pegar aí quem é do curso de comunicação, publicidade e propaganda, o canal da venda uma coisa importante que tem que olhar com bastante carinho, bastante atenção. E a gente montou um canal de distribuição de um produto digital que é a música. Até para a gente pegar um gancho, antes o Conde estava comentando que hoje ele trabalha com mais de 400 artistas, né, em toda essa jornada empreendedora. Algo que sempre foi comentado sobre, né, o canal Conzilla especificamente é a forma de comunicação, né, todo esse engajamento que ocorre, como aqui mostrou no vídeo, né, e a gente também comentou que tu teve 1 milhão de inscritos no portal sem ter ainda postado nenhum vídeo. E hoje eu acho que uma das grandes discussões que nós sempre temos aqui nas nossas aulas, nas diferentes disciplinas, aqui com os professores, é como os desafios que nós temos de fazer o engajamento, de nos comunicar com o público, já que hoje nós temos, né, tantas formas de comunicação.
Então, se tu pudesse contar para nós aquele, né, a gente não pode falar o segredo, né, não é o segredo, mas de estratégias mesmo aqui na nossa escola, a gente trabalha muito isso, né, com a parte de planejamento, de comunicação, de estratégias. Então, o que tu diria, assim, que se tu lembra do primeiro clipe que realmente tu te deu conta, assim, não, vai dar certo, realmente vale a pena, e o que tu ainda preserva, né, com toda a equipe, desse início do Condzilla, que funcionou nessa parte de comunicação? Bom, temos 3 perguntas ainda, deixa eu começar pela primeira. Primeira, a gente tem um canal chamado Portal Condzilla, que é um canal de conteúdo de comportamento. Foi o primeiro canal da América Latina a bater 1 milhão de inscritos sem nenhum vídeo publicado. Eu fui lá no Guinness Book em Miami e tentei ganhar o Guinness, mas a gente foi o 3º do mundo. Então eu fiquei triste que eu não tenho uma plaquinha. Mas a gente fez uma campanha Call to Action, onde a gente forçou a barra para as pessoas se inscreverem no canal errado. Então a gente fez toda a identidade visual do canal principal e todo o direcionamento. E clique aqui, inscrevam-se. Todo mundo achou que estava se inscrevendo no canal principal, mas o link era para se inscrever no canal de comportamento. Por que eu fiz essa estratégia? Porque eu sabia que a nossa audiência não ia consumir texto. Eu sei o quanto o artigo de texto é importante, eu leio muito artigo de texto. Eu nunca li um livro na minha vida, mas eu leio muito artigo de texto, muito relatório, principalmente relatório de players financeiros que estão olhando para entretenimento. Então, tipo, relatório de Goldman Sachs olhando para entretenimento, relatório de Observatório Itaú Cultural, ponto que olha para entretenimento, relatório da Ancine, relatório do ECAD, relatório do IFPI. Fico olhando todos esses relatórios para entender qual que é a correlação entre vários mercados da mesma indústria, né? Indústria da economia criativa. Então tem mercado, música, só de falar de cultura são vários mercados diferentes, né? Cultura são vários tipos de arte diferentes. Então eu gosto de ficar lendo muito essas coisas. O público eu sei que não gosta, o público eu sei que ia consumir um conteúdo audiovisual. Então eu precisava fazer 2 coisas. Primeiro, o meu time, que era especialista em videoclipe, ele não queria fazer conteúdo de comportamento, porque achava que era um desprestígio. Achava que era, eu comecei fazendo making off, agora eu estou fazendo videoclipe do artista mais bombado, do artista mais hypado. E tem um intangível ali no entretenimento, na música em especial, assim, se a gente for olhar o negócio de música, o negócio de mercado fonográfico no Brasil, é um mercado relativamente pequeno. É um mercado de 573 milhões de dólares. Pegar um supermercado hoje aqui fatura isso. Todas as companhias de música no Brasil, se juntarem, é um mercado de 573 milhões de dólares. Estados Unidos eu acho que é um mercado de 10 bi, 11 bi, alguma coisa assim. Mas mesmo assim o mercado da música cresce 13% ao ano aqui, 12 e pouco, aqui dentro do nosso território. Então eu sabia que o nosso público queria consumir conteúdo audiovisual, pensei em inventar um deadline para que eu pudesse formar a equipe que ia produzir conteúdo de comportamento. Porque a equipe que estava fazendo conteúdo de música não queria fazer comportamento. Achava que eles estavam fazendo um downgrade na carreira. Agora eu estou fazendo videoclipe do MC Kevinho, batendo milhões de visualizações, 10 milhões em 24 horas. Vou voltar a fazer making off, nem ferrando, eu não quero. Eu tenho que montar uma equipe nova. Para eu montar essa equipe nova, primeiro eu vou montar um portal de notícia, artigo de texto, mesmo sabendo que meu público não vai consumir. Por quê? Porque eu precisava fazer com que o jornalista se transformasse num roteirista. É um outro modelo, é um pouco parecido, mas é uma outra coisa. Eu tinha que fazer um conteúdo de 3 minutos de vídeo. Na época, 3 minutos era uma duração bacana assim, né? Hoje a gente vê conteúdos de 1 minuto. Mas na época a gente tinha pensado em 3 minutos.
Então, eu inventei essa meta de 1 milhão de inscritos sem nenhum vídeo publicado, porque era o tempo que eu sabia que eu ia precisar para montar um time para isso. E aí eu comecei a exigir do time algumas coisas. Primeira coisa, eu tinha que ter 3 conteúdos por semana de audiovisual. Segunda coisa, eu tinha que ter 2 conteúdos live action filmado e 1 conteúdo de motion design. Eu sabia que o motion ia demorar pra caramba, mas eu apertava e falava, você tem 1 semana para produzir esse conteúdo de 3 minutos. E os primeiros conteúdos demorava tipo 2 meses para fazer um conteúdo de 3 minutos. Mas eu falei, eu tenho que ter uma programação como uma TV, eu tenho que cumprir uma grade. Você tem menos de 1 semana para fazer isso aqui. Outra coisa, se era feriado quinta-feira, a galera entregava um conteúdo, que falava que não dava tempo. Não, isso aqui é modelo TV, modelo broadcast, não dá tempo de errar, não pode errar. Combinou a programação, é 24/7, não tem como ficar 2 segundos de black. Tem que ter conteúdo, então vocês vão cumprir esse combinado que é produzir esses conteúdos. Então, essa meta meio fake, para o meu time eu comunicava uma coisa, mas para mim eu tinha uma outra estratégia, que era eu preciso montar um time que produz 3 conteúdos de 3 minutos de comportamento por semana. Quando a gente conseguiu fazer isso, a gente acumulou mais ou menos, mais de 100 conteúdos audiovisuais e eu comecei a perder o time. Porque a galera falou assim, eu estou trabalhando pra caramba aqui. Não é só pelo meu trabalho. Eu sou um jogador que estou jogando num clube da China, num clube do Oriente Médio, onde eu estou ganhando um baita salário, mas eu não estou no campo, eu não estou jogando. Eu não estou vendo nenhum produto meu na rua. Então, parte do meu time foi pedindo demissão, foi pedindo para sair. Falou, cara, eu estou fazendo um monte de trabalho e ninguém sabe o que eu estou fazendo. Eu estou no banco de reserva, então eu não quero mais. Meu time foi saindo. Eu pensando, agora eu preciso manter 1 milhão de inscritos sem nenhum vídeo publicado. Já não precisava mais. Então vai criando conteúdo, vai criando conteúdo, vai criando conteúdo. Quando bateu 1 milhão de inscritos, a gente começou a lançar um conteúdo por dia durante 30 dias e depois a gente fez o volume de 3 por semana, né? E aí eu já estava com aquele ritmo acostumado a fazer 3 conteúdos por semana, isso só de comportamento. Conteúdo de música, a gente fazia 40 videoclipes no mês. Já teve vez da gente filmar 3 videoclipes num dia em 3 países diferentes. Eu estava em Boston, nos Estados Unidos, filmando, tinha uma outra equipe na Grécia e uma equipe no Brasil filmando. Então a gente separou a operação de videoclipe musical da operação de conteúdo de comportamento. E aí, no meio do caminho, 3 conteúdos. O que viraram esses conteúdos? Viraram o vertical de Branded Content. Como que eu juntei recurso para isso? O YouTube me investiu $110 mil para eu fazer live. E eu não fiz live. Investiu $110 mil em conteúdo de comportamento. Banquei essa operação durante 1 ano, 1 ano e meio. E hoje, o principal negócio da Condzilla não é mais apenas música. É conteúdo, é branded content para música. Então hoje a gente atende as principais marcas, as principais agências de comunicação do Brasil, porque a gente investiu isso em 2016, 2017. Bom, além então, né, de todo esse cenário musical, né, Conde, também vocês hoje têm desenvolvido outros inúmeros projetos, né, como campanhas publicitárias e também as séries, como a série Sintonia, que a gente falou aqui no início do nosso encontro, que vai acontecer a 5ª temporada, mas essa semana nós tivemos um lançamento, né, do videoclipe O Poder é Nosso, que alguns estudantes aqui já tinham comentado um pouco antes. E ele é um exemplo, a gente já vai ver o clipe aqui, né, da união de diversos players da indústria criativa, né? Então aqui a gente tem a parte criativa do videoclipe, os artistas e também, né, marcas que fizeram parte desse videoclipe. Então a gente convida agora, pedir para o pessoal passar o videoclipe e logo depois então pode contar para nós dessa produção e de todo esse planejamento. Jovem tá certo.
Heróis sem capas estão entre a gente. Abraçando, seguir em frente. Heroínas sem capas estão entre a gente. Meus iguais, o foco da lente. Agora a moda é quem segue a gente. O poder se inicia na mente. Nosso lugar ao sol sempre foi mais quente. Foi na esmirelância, do que quente, mais poucos mais morales, inimigos dançam. Wakanda, mas sempre avançam. Encarramou, alta voltagem. São Wilson, coragem. Muda o clima, tempestade. Descendemos de majestades. É nosso poder, o poder é nosso. 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 Esse é o novo Abriadas, a nova geração. Heróis sem capas estão entre a gente. Heroínas sem capas estão entre a gente. Levando autoestima pra minha gente. Agora a moda é quem segue a gente. Porque o poder começa na mente. Os embates dos beats. Certamente vocês reconheceram várias marcas, né, dessa parte de branded content que a gente tem dentro do clipe, toda a parte visual, né, os MCs. Mas agora vamos entender o que tem por trás de tudo isso e toda, né, também se puder contar para nós um pouquinho dessa negociação, né, com a Disney, a Marvel, que todos nós aqui conhecemos, né, imaginamos toda essa união com a tua produtora, né, quando a gente fala que ele tem uma produtora criativa, né, que une então todos esses aspectos, né, do audiovisual, dos artistas e também a parte de negócios, é claro. Esse projeto é um projeto bem complexo, assim, porque envolve vários tipos de direito, né? Na aula que eu tive a oportunidade de fazer com vocês aqui, espero que vocês assistam, eu trouxe bastante detalhe da negociação desse projeto, né? Uma coisa que eu costumo falar, assim, para quem trabalha com comunicação em especial, assim, no geral, a primeira coisa, um conceito que eu acredito que todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor ou de produto ou vendedor de serviço. No final das contas, todo mundo é vendedor de uma ideia. Todo mundo está querendo vender uma ideia para alguém. E se a gente está trabalhando com comunicação, se a gente está trabalhando com publicidade e propaganda, se a gente está trabalhando com marketing, primeira coisa, além da parte artística, tem uma coisa que vem antes disso, que a gente está aqui para vender alguma coisa. Então, primeira coisa, qual que é o objetivo principal desse videoclipe aqui? A gente pode olhar para o ponto de vista artístico, a gente pode olhar para o ponto de vista social, cultural. Tem duas mulheres pretas empoderadas ali como super-heroínas do gueto, tem um moleque preto também, todo esse discurso de afirmação. Mas isso aqui, no final das contas, é para vender camiseta, é para vender tênis, é para vender jaqueta. Então isso tem que estar muito claro para todo mundo, para a gente não ficar viajando na maionese no meio do caminho, achando que é só pela arte. A gente que trabalha com publicidade, propaganda e marketing, a nossa arte está a serviço de algum produto, está a serviço para alguém vender alguma coisa. Então essa é a primeira coisa. E aí tem várias coisas de venda e várias coisas de compra também, né? A gente precisa comprar o direito de imagem desses artistas, a gente precisa comprar o direito de fixação de voz desses artistas. Dentro dessas entregas tem uma diária inteira de filmagem que precisa estar contemplado dentro do orçamento do projeto. A letra da música tem que estar orçada. A letra da música é só para uma marca usar ou ela vai estar disponível nas plataformas digitais como música, como canção? Já muda o direito. Mas aqui também a letra da música está na camiseta, a letra da música está na jaqueta, a letra da música está no boné. Então é um outro direito, um direito de licenciamento para merchandising. Então envolve tudo isso que, se o atendimento, se o comercial não tiver essa sensibilidade, vai dar uma trava no jurídico. Eu acho... Tem alguém do curso de Direito aqui? Tem alguém que já cursou Direito e migrou? Mas a gente tem gente de Direito ali, ó. Tem bastante gente de Direito aí.
por favor, ajudem a gente aí no entretenimento. A gente precisa de vocês, olhando pra gente com carinho. A gente precisa de vocês. Eu acho que o advogado, na minha opinião, é uma das classes aí que tem que ser mais criativas, porque tem que fazer uma redação de um contrato que contempla um monte de coisa. Tem uma porrada de direito para negociar em cima de um projeto como esse, né? É que eu acabei me apaixonando por coisas que eu vejo poucas pessoas falando, e para mim isso é melhor ainda. Porque a parte visual, a parte estética, a parte da comunicação através do figurino, através da iluminação, tem uma porrada de gente boa fazendo isso. Agora, olhando para o negócio, né, por isso que o nome desse painel aqui é Empreendendo Dentro do Entretenimento. Tem pouca gente querendo olhar para esse lugar, que é um lugar meio chato, um lugar de prestação de conta, um lugar de cronograma, um lugar de cumprir o que prometeu, que vendeu para o cliente. Mas tem bastante oportunidade no mercado. O mercado brasileiro é um mercado que movimenta aí mais ou menos 12 bi de dólar de mídia, e eu consigo ver bastante oportunidade para crescer ainda. O mercado de música, como eu falei antes, vem crescendo 13% ao ano. O ad-supported de áudio e de vídeo, que seria quando você está consumindo conteúdo e entra um anúncio ali, essa receita começou a cair nos últimos anos, porque hoje a gente está comprando mais assinatura nas plataformas, mas no final das contas não fecha, essa conta aí não fecha. Então acho que marca trazendo mais recursos para a gente fazer projetos como esse, quantos jovens de periferia, jovens do Nordeste, jovens que vieram de uma situação mais da roça, um olhar muito mais para o agro. Quantos talentos não estão numa situação de hoje vulnerabilidade, que se tivesse mais recurso com um videoclipe como esse, com um videoclipe caro, a gente não ia conseguir fazer o nosso mercado crescer ainda mais, né? Nosso mercado brasileiro, ele é o terceiro ou quarto maior mercado do mundo de consumo, mas de receita é o nono. Então tem uma distância muito grande ainda. Dá para a gente crescer bastante, e eu espero poder trabalhar com vocês no futuro próximo. Vejo um monte de olhares apaixonados querendo fazer projetos maiores do que esse aqui. Espero que a gente se encontre e consiga dar para o Brasil essa potência que a gente tem, porque a gente tem uma potência de audiência, de consumo, mas ainda está bem distante da realidade do quanto que o mercado fatura, o mercado gira financeiramente. Então, como tu já pescou que temos aqui vários olhares, né? A gente então encerrando, indo para o nosso encerramento, mas a gente queria muito te escutar, né? E a gente sempre pergunta, né, quais as dicas, assim, qual é o perfil de quem hoje quer trabalhar cada vez mais junto da indústria criativa, né, em todas as suas possibilidades. Como tu disse, nós temos um mercado aquecido, né, nós temos tanto aqui no estado do Rio Grande do Sul, como também no Brasil, né, a nossa escola é voltada, né, também para essa temática, para essa importância. Então, o que tu diria aqui, né, para os nossos estudantes, né, assim, de como, o que eles podem esperar, como é que eles podem se preparar, e já pode continuar dizendo quem é que trabalha na Condzilla, né, esse perfil, já que aqui nós temos estudantes, né, de diversos cursos que são da nossa Escola de Comunicação, Artes e Design, e também outros estudantes que também estão participando hoje aqui do nosso evento. E estudantes também de várias outras universidades aqui do Rio Grande do Sul, também da área de comunicação. Então, pudesse dar um recado pela tua experiência, pela tua vivência. Primeiro, reconhecer o quanto que Porto Alegre é potente na comunicação, na publicidade. Tenho muitos amigos que trabalham nesse mercado que a gente teve a honra de se conhecer em São Paulo, mas são daqui de Porto Alegre, como o Roberto Martini, que fundou uma agência chamada Soco, que acabou de ser adquirida pela Droga5, pela Accenture, a Greta Paz, Gustavo Gripe, o
Manuca, quem mais? Tem a Luísa Martini, que era casada com o Roberto e montaram a Soco. Tem bastante gente importante para a indústria, não apenas nacional, mas global, que vieram daqui de Porto Alegre. Então esse lugar é um lugar bem abençoado para falar de comunicação, publicidade. Tenho bastante amigo que são agentes transformadores aí da comunicação no Brasil. Uma dica que eu dou para quem está começando a empreender é: se não tem dinheiro para contratar, faz sociedade. Seja parceiro. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de fazer faculdade. Eu fiz um semestre só de marketing. Minha mãe faleceu, tranquei a faculdade e fui fazer vários cursos livres. Mas eu tenho feito alguns cursos de extensão, de MBA, como ouvinte, mais para aprender mesmo, porque eu não tenho graduação. Mas, por exemplo, ontem eu acabei de ser aprovado num curso de administração em Harvard, um curso de 3 períodos, que eu fiquei bem feliz com essa minha aprovação, né, para esse curso. A gente tinha feito um curso de Business for Entertainment, Media e Sports no começo do ano agora. Então, sempre tenho procurado estudar, trazer isso como um exemplo mesmo. Mas eu falei tudo isso porque eu acho que vocês hoje, numa faculdade, numa graduação, têm uma chance de montar vários coletivos, tem chance de montar várias empresas, tem chance de montar vários empreendimentos, tem chance de observar quem é melhor que vocês em algum item e não ser uma rivalidade, sim uma parceria. O cara que senta na frente da sala, ele tem um perfil, o cara que senta no fundão tem outro perfil. E de repente eles podem ser sócios. Não é que o cara da frente vai ser o patrão do cara que vai estar no fundão, não tem nada a ver, isso é uma papo furado. De repente vai ser parceiro. Então, valorizem essas parcerias, façam parcerias. Agora, uma coisa que mudou a minha vida, 3 coisas que mudaram a minha vida que eu recomendo para todos vocês é: primeira coisa, como eu falei no começo do nosso painel aqui, eu sempre fui um cara muito tímido. E eu percebi que eu estava duro, não tinha grana para nada. Eu falei: o que tem que fazer para ganhar uma grana? Tem que falar um pouco mais. Então eu comecei a falar, comecei a fazer media training, comecei a pedir para dar palestra em faculdade, para eu ir exercitando, falar. Porque vender um projeto é uma apresentação. E a apresentação, uma venda, é um telefone sem fio. Falei hoje na aula que nós gravamos hoje, né? Você tem 1 ano de carreira, 5 anos de carreira, 50 anos de carreira, pega esses teus 50 anos, reduz para 1 semana para desenvolver um projeto e reduz esse 1 semana para desenvolver o projeto para 1 hora, que é o tempo que você vai ter para apresentar para o teu cliente. O teu cliente não necessariamente é a pessoa que tem a caneta para assinar o cheque. Dessa 1 hora que você nutriu ele de informação, de repertório, para ele vender para o chefe dele, que é quem assina o cheque, e de repente vai ter 5 minutos só para vender a tua ideia que você demorou 10 anos para desenvolver. Essa ideia vai ser vendida em 5 minutos. Então, fazer uma boa apresentação, fazer uma apresentação clara, fazer uma apresentação limpa, fazer uma apresentação onde as pessoas vão absorver aquelas informações que são necessárias para vender o projeto para o chefe dele é muito importante. Então, fazer uma boa apresentação. Outra coisa, mega importante, toda vez que eu falo isso todo mundo dá risada, mas é verdade. Isso vai mudar a vida de vocês e daqui a alguns anos podem me mandar mensagem, que eu leio todas as mensagens que me mandaram na vida, eu li todas. Não respondi quase nenhuma, mas eu li todas, vocês podem ter certeza absoluta. Aprender a fazer um bom PowerPoint. Isso vai mudar a vida de vocês. Para vocês tirarem os projetos do papel, primeiro vocês precisam colocar os projetos no papel. E a outra coisa, que agora a gente está acostumado a perguntar tudo para o ChatGPT e fazer conta na calculadora, tenho visto vários amigos empreendedores falando que as novas gerações não sabem mexer numa ferramenta que é do adolescente, da criança, do estagiário, até
os CEOs, os presidentes das maiores companhias do mundo, fazer uma planilha de Excel. Você pode ser o presidente da NASA, você pode ser o presidente de MEI. Você vai ter que fazer uma planilha de Excel. Então, fazer as fórmulas, fazer os cálculos, fazer uma boa apresentação no PowerPoint e não ter vergonha de apresentar a ideia de vocês. Isso é muito importante. Pode anotar tudo isso aí que eu falei e se daqui a alguns anos isso não mudar a vida de vocês, vocês podem me cobrar e mandar uma mensagem. Então, só para terminar, para depois a gente também podemos abrir para perguntas, depois também um tempinho, vamos ver rapidamente. Só então, fechando, né? Então é possível a gente empreender, trabalhar com entretenimento e buscar também um impacto social, né? Eu acho que isso é bem importante também, né? De como a gente trabalha a cultura, trabalha a arte, né? Toda essa parte criativa, que claro, nós precisamos também de empregos, de sustentar, né? Como profissionais, mas de ter também atento e, né, no nosso radar essa importância também, né, do impacto social do que a gente faz, né, da empregabilidade. Então, se tu pudesse só fechar falando um pouquinho sobre isso, que de qualquer forma, tu sempre também trouxe, né, o impacto social com os teus projetos, né? Sim, queria trazer alguns números aqui do Observatório Itaú Cultural. A indústria criativa é a indústria que mais emprega primeiro emprego no Brasil. E a média de salário do primeiro emprego da indústria criativa é, em média, 4 vezes maior do que o primeiro salário de outras indústrias. Esse é um dado bem importante. A indústria criativa no Brasil representa 3,11% do PIB. Mas, ao mesmo tempo, é uma indústria que paga 4 vezes menos para uma mulher preta. Então, é uma indústria que cresce pra caramba, mas que tem muitas coisas ainda para a gente ajustar. A gente vê o quanto que esses influencers estão sendo os protagonistas ali, né? Estão sendo os provedores da principal receita ali da família. Mas não é só quem está na frente da câmera, não é só quem está com o microfone na mão. A gente precisa formar uma indústria. E essa indústria, ela não é formada apenas com funkeiros, essa indústria não é formada apenas com atrizes e atores. Essa indústria precisa de muita gente por trás, inclusive os advogados, inclusive quem faz a administração. Esse curso que eu vou fazer agora é um curso de administração. Então, trabalhar na economia criativa não é só ser o principal talento ali, né? Como ator, como atriz, como cantor, como cantora. A gente teve a oportunidade de ser indicado ao Emmy e ao Grammy na mesma semana, há 3 semanas atrás, com projetos que foram dirigidos por um moleque que começou a trabalhar com 15 anos na Condzilla, chamado Kaique Alves. Kaique começou na Condzilla com 15 anos, começou a editar clipe, depois ele começou a dirigir clipe. A Condzilla bancou os cursos de inglês para ele. Quando ele fez 18 anos, a gente mandou ele para New York Film Academy da Califórnia. Apesar do nome ser New York Film Academy, tem várias unidades. Ele foi estudar na unidade de Los Angeles, em Burbank. E ele voltou para o Brasil com uma ideia de um longa-metragem. A gente fez esse longa-metragem para Paramount Plus, se chama Escola de Quebrada, que acabou de ser indicado ao Emmy Internacional na categoria Kids Live Action. E uma das meninas que estava cantando esse case de Disney, a jovem MK, ela também acabou de ser indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Videoclipe Versão Longa, que seria um curta-metragem, que também foi dirigido pelo Kaique Alves, além de outros talentos que a Condzilla também revela, né? Não apenas, como eu falei, cantor, cantora, ator, atriz, tem uma porrada de diretores, uma porrada de executivos, que inclusive a gente vive um sentimento meio dúbio ali de caramba, perdi essa pessoa para a agência tal, a agência é muito grande, muito bacana. Sentimento de puxa, que legal que eu consegui formar esse profissional para trabalhar na indústria, num player que vai pagar 5 vezes melhor do que eu, ao mesmo tempo acaba perdendo um amigo que demora ali 3, 4 anos
para formar aquele profissional, né? Por isso que eu estou tão engajado com esse tema de educação, com esse tema de educação continuada. Por quê? Porque eu vi que isso não poderia ser um problema na minha vida. Se eu tenho condição de formar, de ajudar a capacitar um profissional, ele ganhar bem mais um outro player, como uma agência, como uma produtora de cinema, como uma agregadora, como uma gravadora multinacional. Então já tem bracinhos da Condzilla em todas essas companhias. Eu falei, opa, calma aí, isso não pode ser um problema para mim. Isso tem que ser uma solução, isso tem que ser uma ferramenta, eu tenho que transformar isso num negócio. Por isso que eu estou olhando agora para a educação continuada como o principal próximo negócio da Condzilla. Porque a gente tem condição de ajudar a formar esses profissionais para o mercado, e aí a gente estava falando de impacto social, e impacto social é isso, né? Acho que o impacto social não é transformar apenas em um profissional, mas ajudar a formar cidadão também. Bom, Conde, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, né? Acho que uma salva de palmas para essa da organização, acho que a gente tem um breve tempinho, se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta. Olha, meu Deus, aqui já tem várias. Vamos tentar ser, então, por causa de como vocês também, né, estão ansiosos pelo prêmio, então a gente tentar ser um pouquinho mais sintético nas perguntas. De repente a gente pode ir para poder dar chance a todos vocês. Boa noite do prêmio, eu me chamo Victoria, eu sou estudante de publicidade aqui no Comex, mas eu também sou cantora independente. E atualmente eu estudo gestão de marca estratégica para artistas musicais para o meu TCC. E com tudo isso, com a indústria criativa, as movimentações, a gente consegue ver que alguns anos atrás, para lançar um artista, tinha muito de grandes videoclipes, grandes apresentações, e hoje em dia cada vez mais tem voltado para o digital. E com isso surgiram muitas maneiras mágicas, né, que a indústria vende de lançar esses artistas, de lançar hits virais, mas que muitas vezes não são reais, né? Que os artistas aplicam, principalmente os artistas mais independentes e que não funcionam. E eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, sobre essas fórmulas mágicas que na verdade não existem de verdade, sobre a questão mais estratégica dos artistas musicais, dentro da indústria criativa, principalmente. É oferta e demanda, né? Então, tem um monte de gente querendo vender solução, cobrando por essas soluções, não dá garantia. A vida é tomar risco, né? A vida é experimentar. Mas a sugestão que eu dou assim é experimentar barato. Existem alguns jeitos de experimentar. Então, por exemplo, por um período todo mundo estava lançando single. Por que a galera voltou a lançar álbum? Porque você faz... Lançar um single, existe um custo para lançar um single. Lançar um álbum. O álbum, ele vai ser um pouco mais caro que o single. Mas o valor do lançamento pode ser igual. Então você lança 12 músicas, vê a música que mais está performando. Por quê? Tem uma diferença do artista que estoura para o artista que não estoura. Mas canta pra caramba, foi campeão do reality show, do concurso de calouro, ele não estourou. Ele não estourou por um único motivo. Só um. Porque ele não tem fã. Puxa vida, esse artista tá bombando aqui, mas esse artista ainda não é nível Brasil. Por que ele não é nível Brasil? Porque ele não tem fãs no Brasil inteiro. Então, tem que construir nessa base de fãs, né? Saiu um artigo recente, deve ter uns 3 meses já esse artigo, que é de um site chamado The Honest Broker, falando sobre se a cultura fosse como na política, a gente ia ter 2 caminhos também. Caminho 1, a arte. Caminho 2, entretenimento. E uma coisa está canibalizando a outra. O entretenimento ele está comendo a arte. Segundo esse artigo,
que eu concordo, quem gosta de arte é artista. O público gosta de entretenimento. Então a gente tem que ficar muito antenado no que está rolando de entretenimento, porque o mercado está cada vez mais competitivo. O Brasil é um território que distribui 60 mil músicas por mês. E a gente é avaliado no top 200 do Spotify. Como é que a gente reduz 60 mil para 200? Com marketing, com dinheiro. Então vai ficando cada vez mais caro. E aí vem a inteligência artificial generativa produzindo mais conteúdo. Então vai aumentar a distribuição de 60 mil músicas por mês. Vai ser maior do que isso. Só que Deus inventou uma regra, que é: o dia tem 24 horas. 24 horas dividido por 3 minutos, que é mais ou menos a duração de uma música, dá 480 músicas por dia, se você ouvisse ininterruptamente, sem parar, durante 24 horas. Distribui 60 mil músicas por mês. Com inteligência artificial generativa vai distribuir mais música ainda. Como é que reduz? Com dinheiro, com marketing. Mas pode botar todo o dinheiro que for, que se o produto não for bom, não adianta. Próximas perguntas. Oi, meu nome é Manuela, inclusive eu tenho 3 músicas gravadas com teu amigo Abel, e eu sei que a tua esposa, ela tem uma empresa de projeto para incentivar mulheres que estão dentro da música, e eu queria saber a tua percepção sobre esses projetos dentro do mercado, não apenas dentro do mercado, mas para a vida delas. Então, mais ou menos isso. Qual é o seu nome? Manuela. Bom, é uma alegria a gente poder fazer parte desse projeto. Esse projeto começou com uma ideia da Lana, minha esposa, que era só para ser um discurso, uma bandeira. Acabou virando um programa de variedade na TV aberta, na Rede TV, e depois virou um selo musical, e a gente tem lançado algumas coisas. A gente está preparando agora o álbum da Mulher Pepita, que é uma mulher trans, muito talentosa. Até mandei umas mensagens para ela ontem ou anteontem, de umas coisas que eu vi de música eletrônica, com forró, com EDM, com funk, tudo misturado. Cara, isso aqui é muito legal. E eu acho que isso aqui vai bombar muito. Vai bombar muito por um motivo simples, porque é muito bom. Não é por causa de pauta identitária, porque é muito bom. E aí eu sugeri isso pra ela, tá? Não sei o que, ela tá lançando, tá produzindo um álbum lá com... Eu falo com a gente no plural, assim, né? Mas na verdade é com esse vertical da minha esposa, que se chama Her Revolution. Então a ideia é dar cada vez mais protagonismo para essas mulheres. A gente tem visto essa cena das patroas, das mulheres do sertanejo, tem bombado pra caramba. Infelizmente a gente perdeu a Marília Mendonça, que ela era fera de verdade, ela faz hit de verdade, continua no topo das paradas de sucesso, continua fazendo as músicas, as canções dela, fazendo muito sucesso. Acho que esse final de semana agora o Spotify vai fazer um show em homenagem a ela, né? Uma artista muito grande, muito grande. E isso é uma referência pra gente da cultura urbana, né? Então como é que a gente fomenta essa cena de cultura urbana com mulheres no protagonismo? Então esse é o caminho que a minha esposa Luna tem feito no Revolution. Boa noite, Conde. Eu sou o Eric Dávila, eu sou produtor musical, tenho uns 3 anos. E Mãe, cadê você? Cadê você? Aqui, tá. E assim como tu, também sou de comunidade. Eu sinto muita dificuldade do meu som se destacar além dos outros na questão de visualização e de ver. Eu tenho uma qualidade boa, eu tenho as técnicas certas, tudo bonitinho. Só que na questão de visualização e tudo, parece que o meu não chega e os outros acabam chegando. Eu queria saber, tipo, qual o diferencial da Condzilla nisso. Porque, tipo, não que agora é fácil, só que agora o teu negócio tá girando, tá andando, mas no começo é diferente. Porque eu vou procurar Condzilla, não vou procurar GR6. Porque eu não vou procurar Condzilla, eu vou procurar Supernova. Porque eu vou te procurar. Eu queria saber, nesse quesito, de qual você se destaca, porque vocês cresceram tanto. Isso, tipo, acho que é a dúvida da maioria também. Qual é o seu nome mesmo? Eric Dávila. Eric? Pô, essa é a minha dúvida também, cara. A gente tá tentando ir todo dia, velho. A gente tá tentando todo dia. A Condzilla tem 4 mil vídeos e estourou 90. Uma taxa de assertividade de 2,22. Então é experimentar muito, experimentar barato, sacar qual que é... Ele vai assistir aula de música? Não? Então já compra esse curso aí na PUC, Rio Grande do Sul. Desculpa aqui, só fazendo aqui o Conde, ele participou
da gravação das aulas do nosso pós do PUC Online, que nós temos de influência digital. Mas depois, né, que é uma especialização, então é após a graduação de vocês que nós temos várias possibilidades aqui. Então, Conde vem para gravar essa aula, mas quem está aí já se formando, depois já pode se inscrever também. Eu tenho uma posição numa plataforma de BI para música chamada Streaming, e a gente fez o código Streaming. Então, a gente mapeou artistas de nível 1 a 10, e a gente identificou o que é o estágio 1, o que é o estágio 2, o que é o estágio 3, até o 10. 90% dos artistas do mundo não passam do estágio 4, por um único motivo. Motivo bem simples, porque não tem fã. Então tem que construir uma base de fã. Tem que construir uma base sólida, não de seguidores, não de ouvintes mensais, mas de fã. E tem vários jeitos de fazer isso. Como, por exemplo, se expor mais. Tem uma teoria minha que é o seguinte: quanto mais talento, mais segurança de que eu sou bom pra caramba e menos eu vou divulgar minha arte. Artista que está olhando só para a arte, ao pé da letra ali, que é um apaixonado por arte, tem mais dificuldade em promover os seus produtos. Tem mais dificuldade em promover a sua arte. Então, de repente, você entender o quanto que você é um artista intérprete, um artista na frente da câmera, de repente pode ser um artista, não estou sugerindo nada, só estou dando alguns exemplos aqui. De repente é um artista para ficar atrás das câmeras, ou um artista que precisa se expor mais. Hoje ninguém quer saber da música mais. É difícil alguém que quer saber da notícia música. A gente escolhe música para consumir, seja quando eu estou no trânsito, seja quando eu estou a caminho da faculdade, seja quando eu estou malhando, seja quando eu estou limpando a casa. Mas eu não escolho consumir uma notícia de música. Então eu preciso chamar a atenção de outras formas. Então, principalmente, você faz o que? Hip hop, trap? Tudo. Então, cultura urbana é muito mais sobre atitude, é muito mais hoje um olhar de entretenimento do que apenas a arte. Concordo contigo com o que você começou falando assim, está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil porque está cada vez mais barato experimentar. A gente vê... Desculpa te interromper, porque eu penso muito na questão do tráfego pago, só que às vezes parece que é o único escape. Se tu não tiver seguidor, se não tiver visualização, tu não vai conseguir chegar. Você tem que estar dentro de uma panela específica para te conseguir estourar. Só que eu te fazer essa pergunta mesmo porque tu tem mais contato com um artista grande. Qual que é o diferencial de um artista grande para um, tipo, a menina falou que ela é cantora, ela deve ser uma super cantora. Só que, por que um grande estoura? Parece que não é o talento que define, e sim, tipo, o meu empresário, meu contato, quem que eu vou trabalhar, quem que eu não vou. Não parece que depende do talento e essas coisas. Talento não é o suficiente. É tudo isso aí junto. Mas, acima de tudo, o produto tem que ser bom, a música tem que ser boa, e você tem que ter fãs. No estado, na sua cidade inteira, no estado inteiro, no Brasil inteiro. Então tem que arrumar um jeito de chamar a atenção. Bom, pessoal, infelizmente nós vamos ter que encerrar. Não sei se tinha mais alguém que gostaria de fazer uma rápida pergunta. Você que pegou o microfone. Felipe, tem mais alguém? Que você tinha... Mais alguém? Eu acho que é aonde? Então vamos agora, essa é a nossa última mesa por causa do horário, né? Já temos que... A minha pergunta seria como hoje a produtora Condzilla consegue manter um equilíbrio de manter a autenticidade da cultura, manter as raízes que tinha uns 10 anos atrás, quando lançou, com as novas exigências do mercado, com um público novo, para manter aquele conteúdo fiel que as pessoas gostam e vão continuar gostando. Qual é o seu nome? João. Excelente pergunta, João. Obrigado. Condzilla só tem, na minha opinião, 2 itens na cultura da Condzilla. E a gente tenta seguir isso a ferro e fogo, que é, primeira coisa, entregar o máximo de qualidade possível
dentro do orçamento que a gente tem. Então a gente já fez projetos de R$1.000, a gente já fez projetos de R$40 milhões. Projetos de R$40 milhões continuou faltando dinheiro. Porque você quer contratar mais coisa, porque leva mais tempo para fazer. R$40 milhões não era suficiente ainda. Assim como de 1.000 também não era suficiente. Então, a gente vai entregar a melhor qualidade com aquele recurso que a gente tem. Às vezes esse recurso pode ser dinheiro, às vezes esse recurso pode ser equipamento. Se eu vou filmar um conteúdo de iPhone, vai ser o melhor conteúdo de iPhone que eu consegui fazer. Não é porque me pagou pouco que eu vou fazer algo ruim. Então, a qualidade dentro do recurso que a gente tem, pra gente é inegociável, e quando a gente vê que tem alguém que não está cumprindo isso, que faz parte da nossa cultura, do nosso DNA, a gente tira essa pessoa do time. Segunda coisa é, o cara que é grande, em algum momento ele já foi um artista pequeno, e a gente tenta, ao longo do turnover ali, de entrada e saída de funcionário da Condzilla, manter esse propósito, manter esse espírito de o nosso time vai tratar com maior carinho, maior respeito o cara que está começando agora. Tanto faz se ele está começando agora ou se é o artista que está bombando o número 1 nas paradas, tanto faz. A gente vai tratar aquele projeto com muito carinho, com muita atenção, porque todo mundo que é grande hoje já foi pequeno em algum momento. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem um querido amigo que está bombado, que esse moleque, caramba, ele batalhou para chegar onde ele chegou, cara. E a gente tem um videoclipe para ele, que a gente tratou ele com o maior respeito, que é um dos vídeos que mais está bombando hoje, da Condzilla, um vídeo antigo, inclusive, que é o MC Cabelinho. O MC Cabelinho fez um clipe com a gente, deve ter, sei lá, uns 7 anos, uns 8 anos. Hoje o cara tá bombado pra caramba. A gente acolheu ele como fornecedor, a gente não foi empresário dele nem nada, mas ele fez um clipe lá com a gente. Então, é respeitar esse talento mesmo ele sendo pequeno. O time núcleo duro ali da Condzilla vai respeitar esse cara. O cara nunca lançou música nenhuma, vai ser tratado com carinho e com respeito. Igual a gente trabalha com os grandes também. Bom, pessoal, Conde, mais uma vez, muito obrigada. Agradecemos a vocês também por todas as perguntas. E agora, então, nós vamos para finalizando o nosso set da indústria criativa, e com uma salva de palmas, então, para o nosso Obrigado, boa noite. Obrigado pela oportunidade de dividir um pouco dessa experiência com vocês. Me convidem mais vezes, vou ficar muito feliz. E é nóis, estamos juntos, a gente se tromba por aí, hein? Espero vocês aí pra gente disputar um orçamento junto, ou até trabalhar junto na mesma equipe. Valeu, um beijo. Gente, que foi isso, sensacional, Conrad, Prof. Paula, muito obrigado, foi incrível ouvi-los. Agradecemos imensamente pelos aprendizados e por serem sempre uma inspiração pra gente. Ninguém vai sair mesmo daqui hoje. Valeu mesmo. Incrível, Conrad. Muito obrigada por tantos ensinamentos. Vejam que noite, pessoal. Depois de Conrad Dantas, toda a sua inspiração, daremos início à tão esperada cerimônia de premiação do 37º SET da Indústria Criativa de 2024. Mas, antes disso, faremos uma breve pausa para organizarmos o palco. Logo mais, iniciaremos nossa tão esperada celebração. Quem curte na tela, vamos deixar uma musiquinha rolando e logo mais a gente começa a nossa tão esperada premiação. Até mais!
Alô, alô. Oi, gente. Queria lembrar os estudantes de outras instituições que podem preencher a parte de matrícula ali com a sua matrícula da sua universidade mesmo, ok?